Se você, quando se expõe a um cheiro muito forte, começa a espirrar, o nariz obstrui, fica com coriza, ou se você é aquela pessoa super sensível às variações do clima, numa mudança de clima, quando começa a chover, o nariz piora na hora. Você pode ser um paciente que tem o que a gente chama de rinite idiopática, que é a segunda causa mais comum de rinite, atrás apenas da rinite alérgica. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é rinite idiopática, como tratar. Eu sou Larissa Vilela, médica, otorrinolaringologista. E se você gosta desse tipo de conteúdo, vou pedir para que você curta o vídeo e para que você considere se inscrever no nosso canal. Se você já ouviu falar sobre rinite idiopática, deixe aqui nos comentários. E se esse é o seu caso, coloque aqui o que você sente e em quais situações o seu nariz piora. A rinite idiopática é a segunda causa mais comum de rinite, atrás apenas da rinite alérgica. Ela já foi chamada antigamente como rinite vasomotora, ou alguns autores colocam como rinite não alérgica. O paciente com rinite idiopática, ele é aquele paciente que tem uma grande sensibilidade a variações de temperatura, ou seja, ar-condicionado, mudanças de clima, exposição a frio. Nessas situações, parece que é imediato. O paciente logo apresenta os sintomas nasais de obstrução, espirros e coriza. Além das mudanças de clima, de temperatura, o paciente com rinite idiopática também é muito sensível a cheiros. Cheiros fortes, como produtos de limpeza ou mesmo perfume. O paciente com rinite idiopática tem aquele padrão clássico de que quando chega alguém com cheiro com perfume mais forte, ele acaba espirrando, o nariz acaba incomodando. E também ele pode ter sintomas com poluição, então cidades mais poluídas tendem a ser pior para o paciente com rinite idiopática, assim como, alguns casos, até com certos alimentos ou com exercício físico. O paciente pode ter piora também. Acredita-se que o mecanismo de ação da rinite idiopática seja através por um desbalanço, por uma alteração no equilíbrio entre o sistema parasimpático e simpático do nosso nariz. E esse desequilíbrio neurogênico faz com que o paciente seja mais sensível a esses estímulos térmicos ou cheiros ou poluentes. É um mecanismo diferente do quadro de rinite alérgica, que é a rinite talvez mais conhecida, e seria um mecanismo mediado por uma inflamação por alergia, através de uma via mediada por o que chamamos de IgE, que é uma parte específica do nosso sistema de imunidade. Então, o paciente com rinite idiopática, ele é diferente do paciente com rinite alérgica. Ele não tem uma sensibilidade do seu corpo a alérgenos respiratórios, como poeira, pelo de animais, pólens. Então, é um quadro que é mais por questões térmicas, físicas, do que pela presença dos aeroalérgenos. Não é um tipo de alergia. A rinite idiopática é mais por um desbalanço, uma desregulação da parte neurogênica do nosso nariz, que controla todos os processos que acontecem dentro do nosso nariz. Ainda não temos muito bem definido se a causa é genética, se a pessoa desenvolve isso com o passar do tempo, mas eu pessoalmente acredito sim numa questão genética de sensibilidade individual desse paciente, já que muitas vezes sintomas começam quando o paciente é mais jovem, e aí isso pode piorar dependendo da exposição do paciente. Doutora, mas me encaixo totalmente. Existe tratamento? Como que eu faço para melhorar? Sim, tem tratamento. E o tratamento é muito parecido com o tratamento da rinite alérgica. A base do tratamento, primeiro ponto, evitar aquilo que te faz desencadear sintomas. Por exemplo, se eu sei que eu tenho piora do meu quadro quando eu me exponho a produto químico de limpeza, evitar na medida do possível. Cheiros mais fortes, ar-condicionado. Se o paciente tiver a possibilidade de evitar o que desencadeia a crise, esse é o ideal. Então, primeiro ponto, tirar os fatores de gatilhos de crise. Segundo ponto, lavagem nasal. Assim como na rinite alérgica, lavagem nasal ajuda muito os pacientes com rinite idiopática. Aqui no canal já temos vários vídeos falando sobre lavagem nasal. Depois você confere para achar a melhor forma para você.
E terceiro ponto, o tratamento com medicamentos, que podem variar do uso de corticoide em spray nasal ou até mesmo da associação de corticoide com azelastina em spray nasal ou brometo de patrópio. Então, são as três linhas do tratamento medicamentoso para o paciente com rinite idiopática. E existe até uma quarta possibilidade, que seria através de cirurgia. E alguns pacientes me perguntam: doutora, pode ter associação de rinite alérgica e rinite idiopática? Sim, um paciente pode ter mais de um tipo de rinite e ter um quadro alérgico, confirmado através dos testes de alergia, mostrando que ele tem sensibilidade a algum tipo de alérgeno respiratório, mas também ele tem a clínica da rinite idiopática. Espirra muito quando se expõe a cheiro forte ou a variações de temperatura. Pode ter os dois quadros de rinite combinados e o tratamento ele vai ser semelhante para os dois, o que ajuda muito que o paciente melhora bastante com a abordagem do tratamento. Bom, era isso. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Espero que eu tenha ajudado você. Se você gostou, vou pedir para que você curta, para que você compartilhe. Se ainda tem alguma dúvida, deixe nos comentários e se inscreva no nosso canal.